registrada, eles não ficarem de fora também, né? Vamos lá, então, geografia bíblica. Vamos. Tá bom. Vamos que vamos. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Compartilhando a tela aqui, peraí. Isso. Vamos lá, vamos passando. Hoje a gente chega a concluir essa primeira etapa da geografia bíblica. A gente vai falar aqui sobre o Império Romano, não é? O finalzinho do Império Romano. Falar de algumas características que ficam marcadas aí na história, né? E aí conclui-se também os animais, não é, que foram vistos por visões e por sonhos, não é, em que houve dos animais ali no livro de Daniel, né, que é registrado. Bem como também a parte em que vai falar sobre a estátua, né? Bom, vamos lá então. Vamos começar aqui desse mapinha, ou dessa gravura aqui, não é? Isso. Aqui é algo interessante, né, para a gente mostrar como que era a Roma sintetizada apenas nessa imagem aqui. Então, a Roma antiga, ela era composta de alguns elementos, pelo menos 4 elementos que a gente vai estar disposto aqui nesse nosso nessa gravura, né? Que eu resolvi colocar aqui para vocês. Deixa eu dar uma ajustada aqui na tela. Bom, então a primeira coisa que a gente visualiza nessa imagem que eu queria comentar é sobre a idolatria. Né? A idolatria tão marcante em que o apóstolo Paulo ele faz referência a essa idolatria no livro de Romanos. Né? O livro de Romanos ele cita a perversidade que havia, não é? Os homens trocando a glória de Deus, não é, por uma imagem de escultura, uma corrupção, não é? E aí nós vemos aí um juízo de Deus sobre aquelas impurezas, não é? Interessante quando o texto ele é muito explicado, não é? Veja que é lá no capítulo 1, no versículo 21, fala assim: porquanto mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles se tornou em trevas. E proclamando-se a si mesmos como sábios, perderam completamente o bom senso, e trocaram a glória de Deus imortal por imagens confeccionadas, conforme a semelhança do ser humano, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por esse motivo, ou seja, por eles trocarem a glória de Deus, por eles abdicarem a adoração a quem devido, que era Deus, Deus entregou tais pessoas a quê? A impureza sexual, segundo a vontade pecaminosa de seu coração, para a degradação de seus próprios corpos entre si. Porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram objetos a seres criados e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Aí, mais uma vez, assim como Deus os entregou às tais pessoas, lá no versículo 24, por conta
dessa arrogância deles, não é? Aí agora vejam que no versículo 26 diz assim: por essa razão, né, por eles trocarem a verdade de Deus pela mentira, por essa razão Deus os entregou a paixões vergonhosas, até suas mulheres trocarem as suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. De igual modo, os homens se corrompem, enfim. Então, esse texto é muito conhecido, batido, e a gente vê como uma condenação de Deus, e é outra coisa que a gente vai visualizar aqui nesse mapa aqui, não é? A gente pode dizer um mapa mental aqui do Império Romano, né? Onde a imoralidade ela é uma característica marcante aqui dos romanos. Ó, se der um zoom aqui, ó, a gente vai visualizar a pecaminosidade que havia, não é, nos romanos, de uma forma muito acentuada, né? Então, a nudez, você tinha os prostíbulos, não é? As prostitutas romanas. Então, assim, era como se fosse algo natural, né? Então, a imoralidade é uma característica aí marcante aí do Império Romano, né? Outra característica que se vê eram os desfiles militares, as conquistas do Império Romano, né? As pompas, né? Quando eles traziam alguma referência a, 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 aquilo que eles conquistavam, né? Então, por vezes, quando não era algum objeto, é, quando não se tinha um objeto, era de alguma forma eles queriam lembrar é, de quem eles haviam dominado, né? Quem eles haviam conquistado. Então, poderia ser animais em desfiles, como eles teriam conquistado aquelas batalhas, e alguns animais exóticos para os romanos eram postos ali num desfile aberto ali para que as pessoas vissem, né, a tal glória romana. Então, dá para se ver ali, por exemplo, a esfinge, não é? O símbolo de Roma, não é? Sendo utilizado um pouco à frente ali daquele grupo ali de cornetas, não é? De músicos, se tem ali um dos símbolos de Roma. E assim a gente vê Roma dessa forma, não é? Tem mais duas características aqui nessa imagem, como eu mostrei aqui, desfiles militares, ou melhor, mais uma, né? E aí você tem uma arquitetura arrojada, né? A arquitetura de Roma era uma arquitetura que era um vislumbre aos visitantes, não é? Quando entravam em Roma, viam os seus prédios, viam os estádios, não é? Construídos, havia uma soberba, havia um ar de soberba em Roma. E a gente vai ver a decaída de Roma por si própria, não é? Então Roma ela era um império que foi construído com base nessa soberba, né? De como o próprio texto que nós lemos aqui ele menciona o fato de que eles ao se dizerem sábios, não é? Se tornaram ali arrogantes, e essa arrogância Deus condena veementemente, né? Então a gente vê aí o destino dos romanos sendo entregue aí aos bárbaros nórdicos, né? Aqueles que viviam ao norte do Império Romano. Mas tem muita história para rolar, porque antes dessa queda, né, por volta do ano 400, você vai ter aí a divisão do império, né, um império ocidental, o império oriental. Então, Roma fica como um império ocidental e o Constantinopla vai ficar com o império oriental. Bom, então essas quatro características aí nessa imagem, para a gente dar sequência aqui.
Aí a gente tem algumas imagens aqui que vão mostrar, não é, como foi a visão ali da estátua, não é? O rei Nabucodonosor teve um sonho e, para complicar para o lado dos sábios babilônicos, ele não somente pede a interpretação, mas ele pede para que os sábios dissessem qual era o sonho. Aí pegou para eles, porque só Deus revela o oculto escondido somente para aqueles que são próximos dele. E aí Deus revela para quem? Para Daniel. Daniel vai ser um instrumento de Deus ali na Babilônia, né, para revelar ao Nabucodonosor sobre assuntos futuros, de um futuro próximo e um futuro distante. Aí ele vai visualizar o Império Romano também. Então, vejam, o capítulo 2, versículo 32 e 40, respectivamente. Então, ele dá primeiro qual foi o sonho e depois ele vai mostrar qual é a interpretação desse sonho. Então, vejam que aí era só para quem podia mesmo, né? Não era para qualquer um, não. Deus se encarregou, né, de revelar esse segredo, esse oculto para Daniel. Em 395, Teodósio I, então imperador, oficializa a divisão do Império Romano em dois: o Império Ocidental, cuja capital seria em Roma, e o Império Oriental, que acabei de falar, não é, sendo por capital a cidade de Constantinopla. Então, as duas pernas de ferro representam aí a divisão em que houve no Império Romano. Então, a gente tem escatologia na veia, isso aí, tá, irmãos? Então, quando, por exemplo, a gente for estudar sobre escatologia, que vai ter uma matéria, essa escatologia vai abordar o livro de Daniel e o livro de Apocalipse em conjunto. Então, vai ser uma mesclagem ali entre esses dois livros. Então, esse é um ponto que vai ser abordado também. Por quê? Porque a gente não vai falar nessa apresentação aqui, mas os pés de ferro e barro há um simbolismo para um reino vindouro, não é? Um reino vindouro. Pés de ferro e barro representa a humanidade e a base de sustentação de todos esses outros impérios. Uma vez que a pedra que vai ser lançada, não é, que vai vir do céu, vai dar sobre os pés dessa estátua, agora esses pés de ferro e de barro, essa estátua vai cair e assim o próprio Cristo há de estabelecer um reino que e nós conhecemos na escatologia, que é o reino milenial. Então, isso se dará ao término da grande tribulação, quando o Senhor há de julgar todas as nações e assim estabelecer o seu reino de justiça aqui na terra. Então, vejam que aí essas duas pernas, esse par de pernas aí, não é? Vai representar o Império Ocidental, né, o Império Romano do Ocidente, e o Império Oriental, conforme está descrito aqui embaixo, né? Em 395, Teodósio I ele vai declarar isso. E interessante que assim como começou o Império Romano, né, ele começa de uma divisão, né? Lembram lá que como é que a lenda conta sobre como foi criado Roma, né? A cidade de Roma teria sido edificada sobre 7 colinas, e aí o pano de fundo aí para que houvesse a morte de um dos irmãos, né? Rômulo e Remo, né? Foi ali o motivo de onde se estabeleceria a cidade de Roma, em qual colina se estabeleceria. E aí
nós temos a morte de um dos irmãos ali, né? E estabelecendo dessa forma a cidade, a famosa cidade de Roma, é considerada a cidade mais antiga, né? A senhora das cidades, não é? Havia uma potência mundial ali, não é? Bom, vou seguir aqui para a gente avançar aqui nessa apresentação, porque hoje a gente conclui aí o Império Romano, né, para que na próxima semana nós estejamos aí iniciando Palestina, que é a próxima etapa aí da nossa geografia bíblica. Vamos lá, temos aí mais uma observação aqui nesse slide. Outro detalhe também a ser observado são as pernas, que por ser extensa simbolizam também a duração desse Império Romano, que vai do ano 27 a.C. ao ano 476. Olha, 476 depois de Cristo. Então, dessa forma, o Império Romano durou, né, império. Né? A gente falou aqui em aulas passadas que houve também o período monárquico da República e temos aqui o período do imperialismo. Então, o imperialismo vai durar 503 anos. Então, o maior em tempo aí, né? A gente vai ter o Império Romano sendo um destaque aí dos outros impérios. No capítulo 7 de Daniel, aí tem um Tiranossauro Rex aí, cheio de chifre, não é? Na verdade, o que acontece? Aí o autor ele usou vamos dizer assim, ele precisava desenhar um animal terrível e espantoso. Então ele achou no Tiranossauro Rex, né, esse animal terrível e espantoso. Lá no capítulo 7, versículo 19, fala dos dentes de ferro e unhas de metal. Né? Então, esses dentes de ferro... Opa! Deixa eu ver aqui. Opa, deu probleminha aqui. Só um instantinho. Opa, voltamos. Aqui. Então, olha só que interessante, né? Então, deixa eu primeiro passar aqui, depois a gente volta a falar sobre um aspecto aqui. Então, dentes de ferro e unhas de metal representam a força bélica que o poderoso exército de Roma possuía. Então, veja bem, Roma era uma potência mundial, né, pelos seus exércitos, né, bélicos. Roma desfrutava aí de um respeito e medo, não é, temor dos seus adversários. Então, olha que interessante, quando ele fala que esse animal ele tinha um poder, né, sobrenatural, um poder diferente dos anteriores. Ele diz que os seus dentes, né, tragavam tudo que vinha à sua frente. E é interessante que o desenhista, né, ele teve essa preocupação de colocar lá uma pessoa, né, sendo devorada ali pelos dentes ali desse animal terrível e espantoso. Diz também aqui que essas unhas de metais, não é, representavam força bélica que o poderoso exército de Roma possuía. Então era um exército com uma tecnologia diferenciada dos exércitos da época. Não é? Então Roma era uma potência bélica em todos os sentidos. Né? A gente vai ver aí Roma sendo uma referência. Bom, tem outra característica aqui, as 10 pontas, né, os 10 chifres que vão simbolizar o quê? 10 reinos que se levantarão nos fins dos tempos. Então, lá em Daniel 7:7, bem como lá no capítulo 2, como eu havia mencionado, os pés
estrutura, né, metálica, derivavam de Roma. Então, os exegetas da área da escatologia, eu não vou entrar a fundo nisso agora, irmãos, para a gente ter um conteúdo mais assim embasado, né? Para a gente poder não, porque escatologia não especulativa, nem estatística, né? Escatologia é escatologia, então é Bíblia e a gente tem que ter responsabilidade com isso. Mas alguns, né, apontam que esses chifres aí, esse Império Romano, que na verdade o Império Romano ele vai simbolizar também um sistema, não é? É um sistema em que aí você vai ter uma a base, né, segundo os exegetas na área de escatologia, apontam que seria a base de onde sairia o anticristo. Então, hoje nós não temos o Império Romano, mas o poder que domina a Europa é a comunidade europeia, não é? Os países que fazem parte da Liga Europeia. Não é? Então, você tem ali uma base política em que é, há um estudo, volto a dizer, com responsabilidade, porque a gente precisa, quando estudar essa parte, a gente vai avançar sobre isso, e a gente não quer aqui soltar uma coisa e deixar aí ao léu. Mas aí há uma sugestão de que, né, dessa ponta, desses chifres, haverá o quê? Uma pequena ponta que vai sobressair. Então, que pequena ponta é essa que sobressai desse sistema é, é, europeu? Né? Representa o quê? O anticristo que abaterá 3 dos 10 reinos, ficando dessa forma 7. Então, de alguma forma, né, é possível crer que o anticristo vai se valer de uma estrutura política que vai dar sustentabilidade e voz a ele, para que ele venha exercer o seu governo, não é, por um pequeno espaço de tempo, visto que ele há de governar o anticristo durante a grande tribulação. E aí, durante a grande tribulação, o bicho vai pegar, e aí nós vamos ter a ira de Deus sendo derramada sobre a terra. Ok? Dá vontade de entrar aqui na escatologia, mas a gente não vai entrar porque senão a gente não volta. Espera aí, tá dando tilt aqui. Só um instante. Mas ontem eu tava. Pode falar, meu queridão. O irmão Adão, o senhor pode repetir, por favor, que eu não ouvi? Ontem eu estava ouvindo uma programação sobre o poderio. É uma coisa absurda, né? Eu não sei se é a minha internet ou a do senhor. Tá picotando um pouco. Deixa eu passar aqui pro meu 4G. De repente pode ser isso. O problema é se eu mudar. O problema é se eu mudar aqui, irmão, Não muda. senão vai cair a conexão, aí vai dar confusão. Mas o fato, irmão Adão, é que assim, de uma forma ou de outra, né, se você me perguntar assim, pronto, vamos dessa forma. Se me perguntarem, você acredita nisso? Eu vou dizer assim, sim, eu creio realmente assim, num poder que vai dar base aí para o anticristo ele governar. Tá? Modão, peraí, só um instantinho que eu já volto. Peraí, só um minutinho, Modão.
Então, aí eu acredito nessa hipótese, né, nessa linha de pensamento, né, que ele vai precisar de uma base, até porque é, o anticristo ele também em Apocalipse ele é citado como uma besta que sai do mar, né, é oriundo do mar. E aí o mar tem a ver com população, com massa, né? E dessa feita, assim, o poder dele vai ser um poder baseado numa popularidade, mas marcado como uma base que vai dar sustentabilidade para esse governo. Então, olha, em breve, eu quero crer assim, né? É, porque nós temos, dentro do estudo, a gente está entrando em escatologia, não tem jeito, mas dentro do estudo da escatologia, a gente tem o pré-tribulacionismo, o meso e o pós-tribulacionismo. Eu acredito no pré-tribulacionismo, até por uma questão de lógica, assim, no meu ver, que assim, qual é o propósito da grande tribulação? O propósito da grande tribulação é despejar a ira de Deus sobre a terra. E aí a palavra de Deus garante que nós, igreja do Senhor, seremos o quê? Livres da ira de Deus. Nós não estaremos aqui para receber essa penalidade, essa descarga de Deus. É tudo aquilo que às vezes a gente ora dizendo assim, Deus, tu não está vendo isso não? Senhor, tu não está vendo esse governo, tu não está vendo essa situação que está acontecendo, está vendo a mudança aí é, é, de situações, né, que a gente tem visto. Então parece que Deus não está vendo, mas está vendo e é, há uma eu creio que as orações estão sendo agrupadas ali, não é? É como se estivesse enchendo a taça que vai ser derramada no tempo propício aí para o julgamento da humanidade. Vamos seguir aqui. Vamos lá. Os Césares. Então, o que falar aqui desses Césares aqui? Eu vou tentar sintetizar, porque assim, irmão, peraí, vou voltar aqui. Se a gente entrar um por um e falar sobre a vida deles, eu vou precisar ler aqui o livro dos Césares, não é? Que foi escrito por Suetônio. Então, o livro de César, dos Césares, né? Ele fala sobre a vida de cada um deles, é muito enriquecedor, é muito, muito maneiro, muito interessante para a gente poder é, vasculhar, não é? A personalidade de cada um deles. Então, Júlio César, e aí a gente tem um. Deixa eu ver se está funcionando isso aqui, porque antes eu tinha colocado. Ah, está funcionando bonitinho. A gente volta para cá. Então, ó, o Júlio César, deixa eu ver se aqui eu consigo. Isso mesmo, olha lá. Então, quem foi Júlio César, não é? Júlio César, ele foi um líder militar e político da República Romana e suas conquistas, né, ficaram na Gália, né, estenderam o domínio romano até o Oceano Atlântico, então toda a região da Europa, e ele, no fim da sua vida, lutou uma guerra civil, foi vencedor contra Pompeu, lembrando que houve aquele triunvirato, né? O primeiro triunvirato, os três governadores de Roma, não é? Eram pessoas ali que dividiam o poder, e um deles era Júlio César. Quando morre um, que era Lépido, ficou duas potências aí na época, que era Júlio César e Pompeu. E aí, dessa guerra civil, Júlio César torna-se vencedor. E ele torna-se ali um ditador vitalício, não é? E ele propõe uma série de reformas administrativas e econômicas. O assassinato dele se deu aí nos idos de março, né? Deixa eu colocar aqui, dos idos de março, e por um grupo de senadores, né? Eu comentei isso aqui quando a gente falou sobre a escatologia, ou sobre a cronologia do Império Romano,
e os senadores ali. É essa imagem aqui que eu queria mostrar para vocês, que se você percebe é, nessa escultura, a mão dele, ele está como se estivesse segurando algo na mão. E o autor dessa escultura aí foi muito detalhista e preciso. Por quê? Essa seria possivelmente a última imagem que se teria de César, porque antes dele entrar no Senado, ele recebe um aviso, um papel na sua mão, dizendo que, olha, não entre no Senado, porque você vai morrer. Mas ele não lê aquele papel, e ele entra e ele é assassinado ali, várias facadas ali por todos os senadores, inclusive um que era chegado dele, era como se fosse um filho para ele, que era chamado de Brutus. E aí daí surge aquela expressão, até tu, Brutus, porque ele não imaginava que ele fosse o trair, né? Então, Júlio César dá início a essa dinastia Júlio-Claudiana. É o nome que se dá a essa dinastia, Júlio-Claudiana. Vou voltar aqui, já voltei, né? Bom, aí nessa dinastia Júlio-Claudiana, Júlio César governa por apenas, né, do período de 45 a 44, depois vem seu sobrinho, César Augusto. César Augusto, não vou abrir a fotinha dele, porque senão, irmãos, a gente se anima a querer ler cada um deles, não é? Mas César Augusto também é chamado de Otávio Otaviano. Ele, com cerca de 50 mil homens, abateu cerca de 3 milhões, é isso mesmo, 50 mil, ele consegue abater 3 milhões de soldados, né, de exércitos inimigos. Então ele, por meio de estratégias, por meio de lealdade nas suas legiões, ele adquire sucessos em suas empreitadas militares ali. Então era sobrinho de Júlio César, né? Ele também vai compor o segundo triunvirato, né? Então, desse segundo triunvirato, ele se torna também da mesma, seguindo ali os passos ali de Júlio César, acontece com ele também, né? Ele há uma guerra civil, ele se torna vencedor dessa guerra e ele se declara ali o o imperador Augustus, né? Então, o seu nome aí vai ser alterado, né? Ele vai ser conhecido como César Augusto a partir de então. Vamos lá. Ele assumiu o império com 36 anos e o seu reinado durou 41 anos. E ele estabelece aí a Pax Romana. Depois vem Tibério César. Tibério César era um louco, né? Era um pedófilo, né? Tibério César, ele era filho adotivo de Augusto, né? Então havia nem sangue, né? Ele entrou de gaiato aí, né? Filho adotivo de Augusto, a, e a sua escolha foi mais por falta de opção, na verdade, né? A gente vai ver aqui um personagem que é chamado Cláudio César, que é um ícone aí, porque desde essa época todos olhavam para Cláudio César como um inútil, assim, não, peraí, Cláudio César é piada, né? Não vamos escolher ele não. E aí escolheram Tibério César. Promove assassinatos em séries de seus familiares com recheios aí, não é? De crueldades, né? Possíveis. Ele tinha medo de golpes ali, então ele sai matando todo mundo. Consta na sua biografia, né, que ele era pedófilo, né? Então olha aí, hein? Pedófilo, há registros, né, em alguns livros de festas com meninos, né? Era coisa horrível, né? Esse livro que eu falei para vocês, que é o Livro dos Césares, de Suetônio, é muito bom. Ele conta assim, imperador por imperador. Se você tiver curiosidade de saber, lê esse livro que ele é interessante, irmão.
Manda prender Herodes Agripa, o Agripa I, né, sob acusação de complô. Ele reinou 23 anos e morreu com 79 anos, morte natural. Depois vem Calígula, esse foi o doido varrido, né? É sobrinho de Tibério. Ele vai reinar apenas por 4 anos. Ele morre aos 29 anos assassinado. Então, era filho de um grande general, né, germânico, né, desfez aí todas as sentenças de Tibério, ou seja, ele liberou o seu amigo, né, é, Agripa I, né, e de bandeja esse Agripa I recebe o trono, né, lá de Bazã, né, o reino de Bazã, lá na Judéia, né, na Palestina. Então, Calígula era um louco varrido, né? Ele utilizou-se dos recursos do império para promover as suas festas, né? A depravação moral era tamanha que ele tinha relações incestuosas com as suas próprias irmãs. Então era coisa de louco, né? Bom, bem típico dele. Calígula teve o seu tio, né? Cláudio César. Ele assume o trono depois que ele vai ser assassinado, né? Pega-se então Cláudio César e coloca ele como o imperador de Roma. E aí, para surpresa geral do Império, Cláudio se sai muito bem, como um excelente administrador, era considerado uma pessoa madura, culta, mas que havia algumas deficiências físicas nele. É interessante, né? Ele era coxo e ele era gago. E para piorar mais ainda, ele tinha um problema de rinite, em que ele gotejava o seu nariz, né? Diz que o médico dele aconselhou para que ele não limpasse o nariz, tinha que deixar escorrer. Então você imagina, um homem era gago, ele era coxo, é, tinha problemas no seu físico, então ele tinha aqueles alguns fugiu a palavra, né? Espasmos, né? Ele tinha espasmos assim no seu corpo e para complicar, e para assim a vida dele, tadinho. Mas assim, não obstante ele ter sido um bom administrador romano, há um detalhe interessante, que ele teve uma mulher também, que era chamada de Messalina, e Messalina foi, a gente conhece, né, como Messalina, uma prostituta. Né? Então, quando se fala de uma mulher da vida e prostituta, a gente cita Messalina. Pois é, era a esposa dele. Então, um homem marcado aí por essa dificuldade, né, irmão? Essas dificuldades. Ele reinou 13 anos, né? Morreu aos 74 anos com morte repentina. Depois vem Nero. Né? Nero, ele é filho adotivo de Cláudio. Empreendeu aí as primeiras perseguições aos cristãos. Em seu tempo governava Nero e Festo como procuradores da Judéia. Por ordem de Nero, Paulo vem a ser executado em 68 depois de Cristo. Ele vai reinar 14 anos. Aí vem uma segunda dinastia aqui, não é? Que é agora antes dessa segunda dinastia houve um ano aqui de conflitos, Galba, Otton e Vitélio no ano 69. Então sucessivos golpes ali, não é? Depois que morre Nero, houve pessoas. Opa, deixa eu ver aqui, tá me ouvindo aí, meu irmão? Tá, tá, né? É, vejo que há uma sucessivas aí golpes aí nesse ano de 69 e dessa forma a gente tem uma conclusão de que um nome forte precisava surgir e o melhor general que se existia na época era Vespasiano, que estava na Guerra da Judéia. Então ele havia cercado a Jerusalém,
durante o período da Guerra da Judéia, e na iminência de um ataque a Jerusalém, ele é convocado pelas forças militares para que ele viesse a Roma e assumisse o império. Seu filho, Tito, fica com a responsabilidade de dar sequência à entrada em Jerusalém. Então, Tito aí, ó, o imperador, que veio a se tornar depois imperador, mas esse é o citado aí por Flávio Joséfo, né, como um imperador, como um general justo, um general compassivo, complacente com a situação, mas que tinha as suas obrigações com o Império Romano. E aí o Flávio Joséfo dá uma amenizada aí na figura de Tito como aquele que tentou a todo custo uma paz, uma conciliação com os judeus sem sucesso, né? Então fica aí o registro da história da Guerra da Judéia, não é, como Tito sendo aquele que vai destruir a cidade de Jerusalém, não é, deixando somente os muros ali para contar a história. Aí depois vem outro, né, Domiciano, né, que vai reinar 15 anos. Tito, ele reina somente 2 anos. Né? Domiciano vai reinar 15 anos, e aí completa, então, a dinastia Flaviana. Então, essas foram as principais dinastias que são conhecidos como Césares. Né? Então, são os principais governantes de Roma, são esses que são citados aqui. Ok? Então, irmãos, eu vou fechar aqui. Vamos dar uma respirada. Vou beber uma água ali, irmão, e ver que eu acho que tem. Aí depois tem Teodósio, que eu já citei para vocês. Tem alguns detalhes aqui, ó, sobre a força do Império Romano, né, que é uma das características dos imperadores, dos soldados de Roma, que tinha que ter 1,74 m. Que preconceito é esse, hein, irmão? Pode não, irmão. Boa aptidão física, condição para marchar durante 15 dias, carregando cerca de 30 quilos entre armamentos e mantimentos. Opa, eu não sei o que está acontecendo, que ele está desligando toda vez o monitor. Bom, eu ver o que mais. Ó, a legião romana era a divisão fundamental do exército romano. As legiões variavam entre 4.000 a 8.000 homens. Além dos soldados, também deve-se computar os inúmeros servos, escravos e seguidores que acompanhavam durante as campanhas na Gália. As legiões de César eram compostas de cerca de 3.000 soldados, leais soldados. Essa é a figura do centurião. E tem muito assunto aqui pela frente, irmão. Bom, acho que vai encerrar nesse último slide aqui. Então, as legiões de César detêm o recorde absoluto de velocidade em campanha. Carregavam cerca de 30 quilos e marchavam cerca de 50 quilômetros por dia, obtendo desta feita uma vantagem de estratégia sobre os seus adversários. E assim nós concluímos a nossa aula de geografia bíblica, em que, no tocante, como diz o Bolsonaro, no tocante à parte do império. Tá bom, queridão? Ó, então a gente volta daqui a 5 minutinhos, o irmão Adão. Beleza, combinado. Tá bom? Então Ótimo. tá certinho. Um abraço, companheiro. Até daqui a pouco.